Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o João Barbosa, fisioterapeuta, trabalha com a parte ortopédica esportiva. Atuamos aí durante um bom período juntos na Santa Casa de São Paulo e atualmente temos uma boa troca aí de pacientes através de consultórios privados, né? E a ideia com o João hoje é estar discutindo a respeito da canelite, que também, num termo mais técnico, conhecido como síndrome do estresse tibial medial, né? Ou periostite na tíbia. Né? Então, João, primeiro agradecer aí a sua disponibilidade, espero que a gente tenha uma boa discussão aí. João, eu que agradeço, um prazer estar aqui nessa discussão com você novamente e pode contar comigo sempre quando precisar. Obrigado pelo convite. Ótimo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você me falasse um pouco é o que é a canelite, como é que vocês abordam isso do ponto de vista da fisioterapia. Uma coisa muito interessante é, como você comentou, né? Então, a canelite é chamada de síndrome do estresse medial da tíbia, só que tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho canelite, mas ao invés de sentir dor na parte interna da perna ali, de dentro da perna, às vezes eles sentem dor na parte lateral da perna, né? Eu acho que a gente pode começar diferenciando esses dois tipos de sintomas. Então, tem um sintoma no corredor, principalmente quando é um corredor iniciante mesmo, assim, uma pessoa que nunca correu na vida e quer começar a correr. Normalmente são pessoas que estão um pouquinho acima do peso e querem correr para emagrecer e tal. É muito comum essa queixa. A gente encontra com muita frequência na clínica, no consultório. Que é a queixa de dor na lateral da perna e na região anterior aqui da tíbia, né, da perna. Esse incômodo é diferente do que você comentou, da síndrome do estresse medial da tíbia. Então, esse incômodo mais na lateral e na anterior, na região anterior aqui, está muito relacionado aos músculos que a gente chama de pré-tibiais. Então, são os músculos que fazem dorsiflexão, que puxam o pé para cima. Na corrida, 90% das pessoas, e esse sintoma é muito comum na corrida, né? 90% das pessoas, elas correm batendo o calcanhar primeiro no chão. Só 10% da população mundial aterriza ali no solo com a ponta do pé primeiro. 90% aterrizam com o calcanhar. E quando você bate o seu calcanhar no chão, o solo ele faz uma força na região posterior do seu calcanhar para empurrar o seu pé para baixo, para jogar ele para baixo assim. Então, essa musculatura da parte da frente da canela, aqui, da tíbia, é a musculatura que freia essa descida do seu pé durante a corrida. Então, você tem uma força que a gente chama de força excêntrica nessa musculatura aqui da região anterior da perna, muito grande na corrida, principalmente quando você pisa com um retropé, né, com o calcanhar, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, uma pessoa que nunca correu, que não está adaptada, que não está acostumada com esse tipo de atividade, é muito comum que por conta dessa exigência de ficar freando o pé durante vários passos ali na corrida, com essa musculatura da parte da frente da perna, essas pessoas começam a sentir uma queimação muito grande ali durante a corrida. Uma queimação, uma dor, uma sensação de fadiga mesmo nessa musculatura. Então, esse tipo de incômodo é diferente do que a gente chama de síndrome do estresse medial da tíbia. E a gente trata ou lida com essas situações de formas diferentes também. Então, esse incômodo mais na lateral e na frente, a gente trabalha bastante a musculatura da frente da perna aqui, são o tibial anterior, o nome de um músculo, os fibulares, a musculatura fica mais na parte da frente e lateral. A síndrome do estresse medial da tíbia, normalmente já está mais relacionado às estruturas que estão na parte interna da perna, não mais na parte lateral. E tem um músculo que está muito relacionado a esse incômodo, que é o que a gente chama de tibial posterior, que é um dos principais músculos para frearem a queda do pé para dentro durante a corrida, né? Que é o que a gente chama de pronação do pé, que é um movimento que todo corredor morre de medo, né? Porque com certeza já ouviu falar que a pronação gera lesão em corrida e etc. Então, como durante a corrida, se você olhar um corredor de frente, como uma estratégia de absorção de carga, o arco do pé dele, que é assim, precisa desabar durante a corrida o tempo todo, toda vez que ele pisa no chão, o pé desaba. É uma estratégia para dissipar carga, para absorver carga. Nesse desabamento, o principal músculo que controla
como esse desabamento vai acontecer e sustenta esse desabamento é um músculo que a gente chama de tibial posterior. Lógico que ele faz isso associado a diversos outros músculos, a musculatura da sola do pé, que a gente chama de intrínsecos do pé, também trabalha para fazer isso. A própria panturrilha também ajuda a sustentar esse movimento de pronação, esse movimento de queda do pé. Mas você tem uma exigência muito grande dessa musculatura medial. Então, esse estresse medial da tíbia, nessa parte interna da tíbia, acontece muito por conta da exigência dessa região medial da tíbia, da perna, durante o movimento de absorção de carga na corrida. E esse é um mecanismo diferente de incômodo ou de sobrecarga dessa dor mais na região lateral da perna, que eu acho que é legal diferenciar, entendeu? Ótimo, legal. Bom, do ponto de vista médico, acho que é importante ter, quer dizer, a gente falou, o João explicou aqui um pouco o que é a canelite, né? Alguns fatores que contribuem para isso, mas acho que um ponto que é muito importante que quem esteja aqui entenda é que a avaliação médica desses pacientes é muito importante. Isso por quê? Porque nem toda dor na parte interna da perna é uma canelite, né? Essa é a principal causa, mas você tem uma outra condição que simula muito, tanto nos fatores causais como nas queixas clínicas, que é a fratura por estresse da tíbia, né? Então, essa é uma situação em que muitas vezes a atividade de carga vai estar prejudicando a lesão e até colocando o atleta em risco de fraturas mais complexas, de lesões maiores. Então, vamos estar discutindo aqui com o João um pouco a avaliação desses pacientes e a condução deles, mas o alerta que fica aqui é nem toda dor na parte interna da perna é uma canelite, não considere isso até que tenha tido uma avaliação clara disso. Mesmo na avaliação médica, muitas vezes essa diferenciação não é tão fácil, a gente depende de exames aí para fazer essa diferenciação, né? Não, eu acho que isso é muito importante, João, porque eu já atendi vários pacientes na clínica que quando buscaram ajuda já tinha uma fratura por estresse lá gigante. Então, e corredor normalmente ele é muito tigrão, né? Corredora, eles têm o objetivo deles, a meta deles, e eles querem treinar. Tá doendo, mas vai doendo mesmo e tal. Então, assim, procurar ajuda de um ortopedista, de um especialista é muito importante, porque uma lesão que é chamada de síndrome do estresse medial da tíbia, em que você consegue, controlando bem a carga de corrida, controlando bem a carga do esporte ali, associado a estratégias da fisioterapia de controle da dor, fortalecimento, etc., consegue fazer com que esse corredor não pare de correr, se já trabalhada logo no início, já consegue ajustar bem essas arestas, que a gente vai discutir até mais daqui a pouco, e diminui muito a chance de evoluir para uma fratura por estresse, por exemplo, que vai tirar ele da corrida ali 3, 4 meses, dependendo de como for. Então, assim, essa é uma diferenciação que é primordial de ser feita e precisa ter um contato com um especialista para que isso ocorra, né? Ótimo, ótimo. Bom, a canelite, como a maior parte das tendinopatias e de dores de origem nos tendões, na musculatura, geralmente um problema multifatorial, né? Ou seja, existem diversos fatores que contribuem para a ocorrência desses problemas, né? Muitas vezes é uma coisa que a gente pode ter uma ideia como ortopedista dos problemas que costumam estar associados a isso. Agora, essa avaliação é uma coisa que a gente deixa muito a critério do fisioterapeuta, né? Então, bom, você citou aí algumas questões que, se a gente for resumir, quer dizer, existem desequilíbrios funcionais, ou seja, desequilíbrios de força, de mobilidade, alguma restrição, às vezes até alguma limitação, algum problema na articulação do tornozelo, do joelho, que vai gerar uma sobrecarga dos tendões que estabilizam o tornozelo, que no caso vai levar a canelite, né? E existem erros no gesto esportivo, né? E existe a sobrecarga natural, né? Quer dizer, que acontece com a prática esportiva de uma pessoa que esteja bem equilibrada. E às vezes
Você vai ver isso naquele corredor iniciante, mas você vai ver isso também no corredor de alto rendimento, talvez com causas aí um pouco diferentes, né? Então, como é que chegou no consultório? Quer dizer, primeiro dia você vai para aquela consulta de avaliação num paciente com canelite, ele já passou em consulta médica, já chegou para você com esse diagnóstico firmado da canelite, né? Sim. Você ainda vai desenhar aí um plano terapêutico para ele. Como é que você avalia esse paciente? Então, todos os pacientes que chegam para a gente lá na clínica, a gente sempre faz uma avaliação inicial, né? Até por coincidência, não foi uma paciente que eu avaliei, quem avaliou lá na clínica, ela foi o Douglas, eu estava discutindo com ele sobre essa paciente ontem lá na clínica. É uma paciente que tem uma dor ali no trajeto do tibial posterior. Não chega a ser uma síndrome do estresse medial da tíbia, porque a dor dela é mais distal ali na inserção dele ali próximo do navicular, mas é um mecanismo envolvido, é basicamente o mesmo, é uma paciente que gosta de correr e etc., que é a síndrome do estresse medial da tíbia, é muito comum em corredores. Então, o que a gente faz com um paciente desse? Então, o primeiro de tudo é sentar lá, conversar com ele e entender qual é a rotina de treinamento deles, porque essa carga de treinamento normalmente é um dos grandes pilares que podem ser considerados como causa para essas dores, não só para essa dor relacionada à corrida, mas qualquer outra lesão relacionada à corrida. Então, entender a disposição de carga de corrida semanalmente e qual é o tipo de corrida que mais gera sintoma também. Alguns pacientes, por exemplo, referem que eu sinto mais dor ou eu não consigo completar um treino que ele é mais volumoso. Outro fala assim, não, de repente até o volume de treino eu sustento, só que quando eu tento aumentar a intensidade, coloco um pouco mais de velocidade na minha corrida, vou tentar dar um tiro, isso para mim já é pior, eu não consigo completar o treino. Então, entender dentro do treinamento dele ali qual tipo de estímulo que está causando esse sintoma, para a gente tentar controlar um pouco esse pilar, que é um dos pilares importantes, que a gente chama de controle de carga de corrida, né? Quando a gente fala de corredor especificamente. E aí, a gente começa a evoluir. A partir do momento que a gente entende essa rotina de recuperação dele, de treinamento, etc., a gente evolui para variáveis clínicas. Aí a gente vai para avaliação clínica, e aí vai para palpação, etc., e identificar quais tecidos realmente estão ali com maiores características de sobrecarga. Então, essa dor é do tibial posterior, ou ela parece ser uma dor com um pouco mais relacionado à tíbia mesmo, ali próximo ao estresse ósseo, ou é mais ao tendão distal dele, ou não, às vezes a dor ela é mais ali no ventre dele, ali na região posterior da tíbia, a gente consegue palpar bem. Então, minuciosamente tentar diferenciar essa dor ali associada à palpação. E aí, a gente entra no terceiro pilar, que é uma avaliação mais funcional e de capacidade física. Que aí, nesse caso, a gente faz a avaliação de força, então a gente faz a avaliação da musculatura do glúteo, do quadríceps, da musculatura da panturrilha, para identificar qual é a condição muscular desse corredor. Porque quando a gente pensa, ele está sentindo dor ali na tíbia, na região medial, mas quando a gente pensa nesse mecanismo de absorção na corrida, você tem a exigência de todo o membro inferior para sustentar essa absorção medial. Não é só do tecido que está dolorido ou está sendo sobrecarregado ali. Então, você precisa do glúteo. Então, quanto maior a capacidade dele no glúteo, no quadríceps, na panturrilha, menor vai ser a exigência lá embaixo no tibial posterior. Ou seja, são sinergistas, né? Esses músculos, eles trabalham todos ao mesmo tempo. Então, identificar essa capacidade muscular do corredor como um todo mesmo, de todo o membro inferior dele. E, por último, a gente coloca esse corredor na esteira. E aí a gente faz uma avaliação biomecânica. A gente avalia qual que é o padrão de movimento dele. Então, existem alguns padrões de movimento que estão muito relacionados a essa sobrecarga da parte medial da tíbia, né? Que podem predispor essa dor ou até mesmo uma fratura por estresse da tíbia, em caso em que esse paciente tenha, lógico, uma desregulação hormonal, como você falou, que são coisas que têm que ser investigadas. Mas existem alguns fatores biomecânicos que predispõem essa sobrecarga nesse local. Um deles é ter um excesso de pronação do pé. Então, na corrida, é necessário com que o pé vá para dentro para absorver carga no momento que você bate o pé no chão, no momento que você absorve carga. Só que se isso for acontecer numa magnitude muito grande,
significa que a exigência desses tecidos moles dessa região medial ela é muito maior do que ela deveria ser. E que talvez esse possa ser um fator associado com esses outros que eu comentei, principalmente a carga de corrida, que possa ser controlado. Então, a gente avalia essa pronação do pé ali na esteira, a gente filma com vídeo, traçando alguns ângulos e tal. A gente avalia também não só a pronação do pé, mas o quanto que o quadril desse paciente ele tem um desnível ali, ou ele cai durante a aterrissagem no solo também, que é um fator que está associado com essa sobrecarga medial. O quanto que o joelho desse paciente vai para dentro durante essa absorção também está associado a essa sobrecarga medial. Então, a gente tem alguns pilares importantes: controle de carga, rotina de treino, avaliação clínica e essa avaliação mais funcional que está associado à capacidade muscular e o padrão de movimento de corrida. Ótimo. Do ponto... Bom, acho que tudo isso que você comentou, acho que fica bem claro aí que a canelite é uma lesão muito associada à prática de corrida ou outros esportes que envolvem salto, corrida, pulo, né? Então, para futebol, não é a correr, você usa muito esses movimentos, né? Então, é uma causa para canelite, né? Talvez com causas um pouco diferentes em diferentes grupos populacionais aí, né? Aquela pessoa já mais sedentária que começou a correr recentemente e que, vamos dizer, ainda não tem uma técnica de corrida, acho que uma coisa que é importante considerar é que a corrida é uma atividade que a maioria das pessoas acreditam que sabem fazer. Qualquer pessoa consegue correr desde criança, né? Você pode falar, olha, eu não sei andar de windsurf, mas eu sei correr, né? E na prática, a técnica de corrida é importante e mais do que isso, é uma atividade que é muito exigente do ponto de vista físico, né? Então, essa é muito legal, essa ideia de inclusiva da corrida, de aquela coisa de juntar as pessoas, correr as provas aí que existem aí, ganhar medalhinha no final. Mas tem que entender que isso daí muitas vezes não é a primeira atividade para uma pessoa que está querendo largar o sedentarismo, querendo perder peso e que não vinha praticando atividade física, né? E que é importante ter um bom acompanhamento, uma orientação para aquela paciente que está sem queixas do profissional de educação física, né? E para aquela pessoa que vem desenvolvendo queixa, vem desenvolvendo dor, do fisioterapeuta nesse caso, né? Tem uma frase do professor Thiago Fukuda, que você já fez algumas entrevistas com ele aqui e tudo, que eu gosto muito, que eu aprendi com ele, que é o seguinte: normalmente as pessoas elas correm para se preparar, né, para alguma coisa. Elas correm para perder peso, elas correm para, sei lá, se preparar para um jogo de futebol que ela tem daqui a um tempo, etc. Mas, na verdade, o que elas deveriam fazer é se preparar para correr, né? Então, normalmente é isso. Como é uma atividade democrática, o cara pega a moça ali, o cara pega um tênis e tal, bota e sai correndo. Então, normalmente as pessoas usam essa atividade para se preparar para alguma coisa. E, na verdade, o contrário deveria existir, né? Antes de começar a correr, ver qual é a sua condição muscular para isso, como você deve ajustar essa carga de corrida ao longo do tempo e etc, né? Ou seja, se preparar para correr, não correr para se preparar. Ótimo, legal. E aí vamos para o outro espectro, que é aquele atleta que de fato ele já vem correndo há mais tempo, que ele tem um preparo físico melhor, que, enfim, faz suas atividades às vezes até em nível profissional e que vem desenvolvendo uma dor compatível com a canelite, né? Você teria algum recurso muito mais, além da parte toda de exercício, de avaliação de tudo isso para esses atletas? Então, um atleta de alto rendimento, normalmente o que acontece é isso, assim, um cara experiente e tal, quando ele começa a desenvolver umas dores assim, é muito comum a gente encontrar lá na clínica, lá, a gente está lá na Somos, aí chega um corredor. A história é praticamente sempre a mesma. Normalmente eles buscam a nossa ajuda no momento que a planilha deles está lá no ponto mais alto, então está chegando próximo de uma competição, é o momento que eles estão treinando mais, onde eles estão sendo mais exigidos. E mesmo sendo um indivíduo experiente, etc., como essa exigência começa a crescer demais e normalmente ela cresce, e cresce muito rápido,
não tem tanto tempo dele gerar uma adaptação para sustentar essa carga de corrida. E aí o grande desafio que a gente encontra no momento desse é um indivíduo que precisa treinar forte porque ele tem uma competição próxima, então dificilmente você vai conseguir tirar muito esse treino de corrida dele, até porque se você tirar muito, talvez ele não chegue tão bem na corrida, né? Porque ele não vai estar treinado para alcançar o resultado que ele está buscando lá na corrida. Então, um paciente, por exemplo, você fala para ele assim, para de correr, ele vai sair do seu consultório e ele vai no consultório de um outro médico que vai dar alguma alternativa para ele e não parar de correr, por exemplo. E no caso da fisioterapia, a mesma coisa. Então, um paciente que ao invés de pedir para ele parar com essa demanda e tal, talvez controlar um pouco isso. E uma estratégia que a gente pode utilizar bastante, não um caso como esse que vai muito bem, no momento em que você não consegue controlar a carga de corrida desse indivíduo, porque ele precisa continuar treinando bastante, associar na fisioterapia os recursos de eletro, termo, fototerapia, de controle da dor. Então, os famosos choquinhos lá da fisioterapia ajudam a aliviar essa dor. Estratégias como o uso de gelo ajudam a controlar a dor ali pós-treino ou pós-prova e etc. Mas uma estratégia muito legal que vai ajudar a diminuir um pouco essa sobrecarga da pronação, do compartimento medial durante a corrida ou durante o salto, seja no futebol, seja num basquete, num vôlei, etc., é você utilizar uma órtese, uma palmilha. Então, existem algumas palmilhas que elas têm um apoio, uma cunha que a gente chama medial. Então, pelo fato de ter uma barreira mecânica, ela vai limitar um pouco essa queda do pé para dentro. Então, uma queda que acontecia numa magnitude muito grande, agora ela começa a acontecer numa magnitude menor, automaticamente a exigência desses tecidos da região interna da perna, ela é menor. Então, você consegue controlar um pouco o sintoma sem mexer no quanto que esse indivíduo está correndo, entendeu? Você diminui a sobrecarga naquela região, ao invés de mexer no quanto ele está correndo, você acaba diminuindo a sobrecarga, trazendo um pouco mais de conforto durante as passadas dele ali, sabe? Então, associar recursos da fisioterapia para controle da dor com o uso de órteses. Pode ser uma boa estratégia num caso desse também. Uma palmilha, por exemplo. Além das órteses, os tênis. O que você tem para falar sobre o tênis? Com relação ao tênis, alguns trabalhos mostram o seguinte, que pensando na musculatura do tornozelo, então, não só numa síndrome do estresse medial da tíbia, que você vai exigir bastante ali do tibial posterior, compartimento medial, mas também, por exemplo, numa tendinopatia de calcâneo, que você tem uma exigência grande da panturrilha ali, para esse tipo de condição, uma outra estratégia também seria você orientar esse paciente a utilizar algum calçado que tenha o drop um pouco maior. O que é o drop? O drop no calçado é a diferença da altura da parte da frente dele para a parte de trás. Quanto maior for esse drop, ou seja, quanto maior for essa altura, basicamente quanto mais amortecimento tiver aqui no calcanhar, e quanto mais alto aqui for comparado com a frente, menor é a exigência da musculatura da panturrilha e do tornozelo. Então, num paciente desse que eu não consigo controlar muito carga de corrida, eu posso utilizar um tênis que tenha mais amortecimento. Então, vamos supor que esse paciente que a gente está falando, ele está acostumado a correr com um tênis minimalista, que são aqueles tênis que tem pouquíssimo amortecimento, praticamente ele corre como se estivesse descalço. Esse tipo de paciente exige muito mais desse compartimento medial do tornozelo, da panturrilha, do tríceps sural ali tudo, do que um paciente que usa um tênis que tem mais amortecimento. Então, nesse caso, uma estratégia interessante seria utilizar um tênis com mais amortecimento, principalmente com um drop maior, com o calcanhar, com um amortecimento de trás maior que o da frente. Se esse paciente tivesse uma dor na frente do joelho, essa relação se inverteria. Então, aí, esses tênis que têm mais amortecimento, eles acabam exigindo mais da região anterior do joelho e menos da panturrilha. Então, um paciente que tem dor anterior no joelho, só para, já estamos falando sobre isso, daria para ele usar um tênis minimalista, que aí vai acabar tirando um pouco de sobrecarga da frente do joelho e jogando mais para o tornozelo. A única coisa que é importante ficar clara nisso é o seguinte: a sobrecarga, a exigência da corrida, ela nunca some. Ela só vai sair de uma região e vai mais para outra. Então, esse paciente que eu quero tirar a carga do tornozelo e vou aumentar o drop dele, eu vou usar um tênis com mais amortecimento, essa carga vai sair um pouco do tornozelo, mas ela vai para o joelho. Então, para tomar uma decisão dessa, é importante você entender de lesões prévias,
se esse paciente já não tem um joelho meio frágil, ou um joelho que já tenha sofrido com algumas dores, para tomar cuidado para não resolver a dor ali no calcanhar, no tornozelo, etc. E gerar uma segunda dor ali no tornozelo, uma segunda sobrecarga no joelho, uma sobrecarga ali numa região que ele já tenha tido uma lesão prévia. Então, entender também da história do paciente e se ele tem realmente capacidade de sustentar essa mudança de carga também é importante na hora de fazer essa decisão. Ótimo. Mas dá para brincar um pouco com isso sim. Ótimo, legal. E você falou essa questão do paciente ser muito arredio, né, a diminuir carga de treino ou até a parar com os treinos, né? Acho que aí, do ponto de vista também, que a gente usa muito de critério para isso é a avaliação clínica desses pacientes, né? Porque normalmente a canelite ela começa com uma dor que é pós-treino, né? Então você começa a ter um pouco de dor logo no início do treino, a dor melhora e aí piora depois que você acaba o treino. À medida que vai evoluindo o problema, você começa a ter dor não só após o início, mas também durante um treino, durante a corrida. E aí é a hora que de fato você precisa corrigir tudo isso, mas você precisa tirar um pouco da atividade de carga, da atividade de impacto. Sim. Muitas vezes você consegue tentar preservar a condição física, o condicionamento físico com outras atividades de menor impacto aí, né? Aquele paciente que está com uma dor mais pós-treino, muitas vezes a gente consegue trabalhar essa parte da reabilitação, de correção de causa, palmilha, tudo isso daí, sem afastar esse atleta ou sem tirar a carga de treino desse atleta, né? É uma estratégia que é muito utilizada, inclusive com esse tipo de atleta, assim, que ele tem um objetivo no longo prazo e para ele não perder muito condicionamento, é o que a gente chama de deep running, né? Que é correr lá na piscina. Então, num caso que essa síndrome do estresse medial da tíbia ela está muito avançada, né? E ela está muito aguda e tal, o paciente não consegue correr de jeito nenhum. Uma estratégia é manter ele correndo, por exemplo, na piscina. Então, e aí você pode começar com alturas ali, né, de profundidade diferentes. Dependendo do tempo que você for podendo aumentar a sobrecarga, você vai diminuindo a profundidade da água e tal, até a hora que ele volta a correr no asfalto também. Então, alguns atletas de alto rendimento ou atletas que sejam amadores, mas que têm um pouco mais de condição, às vezes, essas estratégias são interessantes. Legal. João, acho que era um pouco essa discussão que a gente queria ter aqui. É um problema que, para quem corre, vamos dizer, é bastante limitante, muitas vezes bastante incômodo, e que muitas vezes acaba sendo um pouco relevado aí na avaliação médica, e a gente vê muitos pacientes que estão aí há tempos com uma dor como essa, tratando e não resolvendo, né? Então, você tem que entender que é um problema mecânico e que precisa ser corrigido isso, né? Exato. Pode falar. Não, acho que era mais isso. Eu ia encerrar aqui um pouco, mas vamos lá, pode fazer o... Não era isso, eu só ia concordar com você, exatamente. E aí lembrar desses pilares: controle de carga, capacidade muscular e variáveis biomecânicas ali. Brincar um pouco com a biomecânica. Técnica. Ótimo. Isso aí. Legal. João, obrigado mais uma vez, acho que foi uma boa discussão. Espero que quem tenha chegado até aqui tenha aproveitado pensando na sua dor ou pensando no seu treinamento. E espero contar aí com você em outras oportunidades. Obrigado pelo convite, João. Pode contar quando você precisar. É um prazer estar aqui, é um momento de muito aprendizado. Tamo junto.